Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, aos meus irmãos que estão aqui na nossa igreja, no templo, eu saúdo a vocês com a paz de Cristo que excede todo entendimento. E a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, que o Senhor Jesus te encontre de uma forma especial nesta hora, nesta noite. Amém? Vamos orar pelo pregador? Senhor Deus, eis aqui, Pai, o teu filho. Primeiro, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Pai. E apesar de nós, Senhor, nos enche, Pai, nos enche com o teu poder. Santo Espírito, venha reinar através, Senhor, venha usar as nossas vidas para que mais e mais pessoas possam conhecer do teu amor e da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, com poder, com ousadia, Senhor, que ele possa, Senhor, saquear o inferno, Senhor, e trazer mais e mais de nós para perto de ti, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre. Saúdo vocês que estão aqui no templo, também meu abraço fraternal a você que nos acompanha ou nos acompanhará no YouTube. O tema da mensagem de hoje, continuando a série Cultura Manaim, tivemos o primeiro episódio, que foi acolhimento, e agora nós vamos para o segundo episódio, acho que o slide eu não ajustei, perdão, que é palavra. Segundo episódio, palavra. E o que é a cultura Manaim? Nada mais é do que o nosso jeitão de ser e de fazer as coisas. E nesse início de ano, o Senhor me direcionou para compartilhar mais com os irmãos algo que muitas das vezes a gente fala muito nos encontros de líderes, nos encontros de voluntários, mas a igreja precisa entender e ratificar e ter clareza do nosso jeitão, do nosso DNA. E é muito importante, e eu gosto muito do texto bíblico que fala do poder da coesão da unidade. Quando Israel estava unido, eles venciam. E em alguns textos falava que eles conseguiam atacar como um único homem. Uma multidão, eles conseguiam atacar como um único homem. E seguindo no tema cultura, vale a pena retificar que existem duas culturas que são ambivalentes. Você tem a cultura do mundo, que é uma forma onde o mundo opera, uma forma onde o mundo interage, onde ele prioriza as questões, e tem a cultura do reino. A cultura do reino é a cultura instituída pelo nosso Mestre e Senhor Jesus, onde ele é o legislador e rei, e a palavra de Deus é a sua constituição. E dentro dessa cultura do reino, a cultura Manaim é apenas uma das culturas. Existem várias outras culturas. Desde que a Bíblia seja pregada e desde que Jesus seja o centro, existem diversas linguagens e não tem nenhum problema quanto a isso. Isso é graça e misericórdia do Senhor, que Ele nos dá diversas formas de interagir com a cultura do reino. Às vezes mais palavra, menos oração, mas às vezes mais oração, menos palavra, às vezes mais poder, menos poder, às vezes cultos de formas diferentes, às vezes cultos que são mais com um caráter de ensino, e o Senhor ele vai dando diversas formas para que todo aquele que queira acessar Jesus tenha, sim, um acesso livre e aberto. E dentro da cultura Manaim, eu gosto sempre de ressaltar a nossa visão, que ela está ali nas paredes e ela é comunicada de diversas formas através das nossas mídias digitais, e a nossa visão é o nosso grande objetivo, é o nosso grande sonho, é onde nós, famílias pastorais, investimos o nosso tempo. Nós ansiamos por formar discípulos de Cristo que amam e servem. E isso aí não tem nada a ver com textos de empresa, onde muitas vezes você coloca adesivo, coloca moldura e fica lá e é esquecido. Nós tentamos efetivamente viver essa visão, porque na verdade essa visão não parte de nós. Na verdade ela está totalmente pautada na palavra de Deus que o Senhor nos instituiu, né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos.
E a palavra discípulo aqui faz toda a diferença. Porque fazer discípulo de Cristo não é tornar admiradores de Cristo, não é tornar barganhadores de Cristo, não é tornarem colegas de Cristo. Discípulos é aquele que tem Jesus Cristo como seu mestre e Senhor, seu mestre perfeito, e assim você caminha nos passos desse mestre. E, consequentemente, se você se torna um discípulo de Cristo, invariavelmente você vai amar como ele amou e servir como ele serviu. Isso é uma consequência. E os 4 pilares da nossa igreja são exatamente os 4 episódios dessa série: acolhimento, palavra, células e serviço. Então, essas pilastras fundamentais, elas suportam a nossa visão. Nós queremos atingir essa visão através de acolhimento, palavras, células e serviço. E esses pilares também eles se interrelacionam como um processo. Nós entendemos sim que qualquer pessoa que chega nessa igreja ela tem que ser muito bem acolhida. A gente se esforça para acolher como Jesus acolheria. A partir de então, essa pessoa ela vai ser imersa na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que transforma, é ela que convence. Naturalmente, ela vai caminhar para células, que é o agrupamento menor, onde é o discipulado, onde você se torna parte da família, deixa de ser um espectador. E depois disso, naturalmente, o serviço será consequência. E sobre o tema palavra, que é o título da reflexão de hoje, como a Bíblia trata o tema palavra. Palavra na Bíblia ela tem algumas referências, né? Palavra é literalmente a Bíblia é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o hebraico ela está muito relacionada à Torá, que era a lei hebraica, mas a palavra de Deus também ela está relacionada a mandamentos e estatutos. Ela está relacionada também ao Logos, que é o verbo de Deus. E eu queria reforçar aqui 10 pontos da nossa cultura Manaim. O primeiro deles é: nós somos acolhedores, buscamos sim acolher todos, com responsabilidade, com temor do Senhor. Nós amamos a palavra de Deus, nós valorizamos o pastoreio através de células, somos servos, não temos apego a título algum. A pirâmide do evangelho é invertida, o maior tem que ser como aquele que serve. Esse foi o modelo que Jesus Cristo nos deixou. Nós buscamos formar líderes para que liderem dentro e fora da igreja. O verdadeiro reino ele tem que ser conquistado fora da igreja. Nós valorizamos a simplicidade, somos uma igreja simples. Valorizamos a excelência, que na nossa concepção é fazer o melhor com o que nós temos. Somos solidários, é um braço forte, uma marca da nossa igreja. E nós valorizamos as crianças e jovens. Vide agora todo esse investimento nessa programação do Projeto 231, numa data muito específica que é o Carnaval. E a nossa adoração é uma adoração multiforme, né? Com hino, louvor, dança e arte. Isso é um pouco do nosso DNA Manaim. Seguindo aqui, gente, como esse mundo que tem uma outra cultura, que não é a cultura do reino, como ele interage, como ele compreende essa palavra? Com desdém, negligenciando, muitas vezes chacoteando, muitas vezes não fazendo distinção entre um livro sagrado e um livro de geografia, de história ou de qualquer outra coisa. Quem nunca já ouviu? Quem escreveu a Bíblia? Isso é coisa de homem. E muitas vezes o mundo ele não consegue entender que para nós isso aqui é um livro eterno, escrito e enviado pelo próprio Deus, que ele inspirou homens, dezenas deles, por 1.700 anos, que deixaram esse escrito eterno e não há contradição alguma. É o livro mais propagado, é o livro mais impresso, mas também é o livro mais perseguido. Mas para muitos é apenas um livro, como qualquer outro. Só que como é que esse mundo ele vai negligenciar essa palavra de Deus e persegue? Se não tem valor, por que eu persigo?
Se não tem valor, por que eu tiro da escola? Por que eu não tenho valor? Porque eu tiro das bibliotecas. Se não tem valor, porque tem países que se fecham e a alfândega tem que abrir as malas para saber se tem uma... Se é sem valor, por que eu me preocupo? Porque tem locais que chegam uma palavra, uma folha dessa Bíblia através de um missionário, ele decora e passa para outro, decora, passa para outro, e através de uma palavra, uma revolução acontece no vilarejo. Só que esse mesmo mundo que negligencia essa palavra tem toda a sua base de moral na Bíblia. O código de ética, código de conduta, constituições de países que negam a palavra, elas bebem em muitos preceitos da Bíblia. No respeito ao órfão, à viúva, à justiça, a ser equilibrado no trato com o seu próximo, de não querer nada que não é seu, no respeito aos pais. Tem uma série de coisas que está aqui. E algumas delas são até ipsiliter. Às vezes, juízes que são alheios a essa palavra, muitas vezes, em um momento, ele está proibindo a palavra de Deus da escola, em um outro momento, ele está recitando os 10 mandamentos de uma forma subvertida. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, para nós que somos cristãos, nós temos que entender que ela deve ser o nosso ar, o nosso alimento, que ela é inquestionável. Ela está acima de toda e qualquer opinião. A opinião a gente vai falar, eu tenho a minha opinião, eu gosto, não gosto de futebol, essas coisas. Mas sobre questões eternas é a palavra de Deus e ponto. A Bíblia é um livro tão misterioso que você vê ateus patinando com ela, mesmo tendo o intelecto extremamente aguçado. Cabeção, no bom sentido, intelectual, pega a Bíblia, lê a Bíblia, entende a Bíblia, decora a Bíblia, mas não discerne. E vai falar da Bíblia como um livro teológico, como um livro filosófico, como um livro de história, geografia. Você vê muitos desses, alguns desses até bem famosos aí, que são exímios estudiosos da Bíblia, mas não conseguem discernir. Mas você vê em outro extremo pessoas semi-analfabetas que conseguem adentrar nesses mistérios espirituais através do Espírito Santo e conseguir descobrir esses tesouros escondidos. No mistério da palavra de Deus, você vai ver muitas vezes a pessoa que não finalizou o segundo grau, ou muitas vezes ali teve uma educação mais modesta, sentando com autoridade, explicando para o PhD e para o doutor. Porque é um livro espiritual. Você lê a Bíblia, ela lhe lê. Você se relaciona com ela, ela faz parte de você. Aí, a partir daí, você tem autoridade para falar. E tem milagres que são relatos, coisas loucas, pessoas analfabetas que só sabem ler a Bíblia. Não conseguem ler um outdoor, mas abre a Bíblia, lê, discerne, incorpora. É um negócio tremendo. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já existiu, diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é eterna, ela não perece, ela não fica envelhecida. Na verdade, o tempo só corre a favor dela. Então, amanhã ela já vai ter a resposta para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 50 anos. E a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é uma narrativa perfeita sobre Jesus Cristo. Tudo aponta para ele. Que foi sendo escrita ao longo de 1.700 anos, mas quando fechou o cânon, você consegue ver Jesus Cristo em todo momento na Bíblia. Antes dele vir à Terra, tudo apontava para ele. Depois que ele veio, foi a constatação daquilo. E quando ele ascendeu aos céus, é o que nós estamos vivendo, aguardando o retorno do nosso bom mestre. E aqui, meus amados irmãos, dando uma contextualizada, esse livro ele é tão magnífico, tão misterioso, tão espiritual, que a Bíblia ela não foi feita, escrita originalmente, em capítulos, em versículos. Essa organização foi depois, para ter uma melhor didática, para você encontrar o capítulo, as referências, foram colocando capítulo e versículo para facilitar
Mas se você pegar a sua Bíblia e abrir exatamente ao meio, ela vai dar no Salmo 119, ali entre o 118 e o 120. Ali o cerne da Bíblia é isso. Só que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que está no meio da Bíblia e nada mais é do que muitos autores externando uma declaração de amor pela própria palavra de Deus. O Salmo 119 é um salmo que homens rasgam o seu coração sobre a importância dessa palavra e sobre o quão relevante ela é. Salmo 119:1 fala sobre... Peguei só alguns highlights desse salmo e eu sugiro que você leia e não só leia, medite. A palavra meditar no original, ela está relacionada a quase você ruminar. Um herbívoro, quando ele come, volta, mastiga, fica no segundo estômago, volta para... Essa é a ideia que tem de meditar na palavra. É você ter um processo de identificação, de coesão, de entrega, e não uma leitura automática, como se eu estivesse lendo um panfleto. Você lê, você reflete, você ora, você respira, você lê. Esse processo. E aqui no Salmo 119, ele fala sobre felicidade. Salmo 119:1 vai dizer: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Aqui a lei do Senhor é a palavra. Fala sobre ensino, verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele obedecerei até o fim. Nós encontramos nessa palavra prazer, verso 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Ela é eterna, essa palavra. Verso 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ela nos dá a direção, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra, ela é valiosa. Salmo 129, 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. O Senhor, quando juntou tudo isso, ele não tinha o controle para deixar essa declaração de amor, que é pela sua própria palavra, Salmo 119, no meio da Bíblia. Não existe coincidência. O Senhor, ele é meticuloso e perfeito. E sobre o tema palavra, meus amados irmãos, eu selecionei aqui, separei 7 tópicos, 7 pontos, para refletirmos juntos sobre essa palavra. Gente, se eu me empolgar, se eu chorar, faz parte, porque na verdade eu sou apaixonado por essa palavra. Essa palavra aqui é lâmpada, ela é luz, ela é direção, ela é conforto, ela é inspiração, ela é refúgio. Ela mudou a minha história. Ela mudou a minha história. Ela mudou a minha história. Quando passei a me relacionar não com a religião, não com a cultura gospel, em um dado momento, comecei a encarar essa palavra. Eu fui transformado por ela, para a glória de Deus. Estou sendo transformado, né? Dia após dia. Ponto 1 é: a palavra é alimento. Você fala isso para um leigo? Como assim? Palavra, papel é alimento? Olha o que o profeta Jeremias escreveu sobre essa palavra, Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Obviamente, ele não estava falando aqui que estava comendo o papel, não estava comendo o pergaminho, mas quando ele entende essa palavra, ele, como um profeta, diz: eu vou ruminar, eu vou mastigar, eu vou... E não só ele, outro grande profeta escreveu algo semelhante, Ezequiel 3. O Senhor falando a Ezequiel, para Ezequiel: filho do homem, come tudo quanto está nesse livro. Depois vai pregar a nação de Israel. Come, mastiga, absorve, aí depois você vai pregar para Israel. Jó, outro grande homem de Deus, no verso 12 diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios.
Tem mais valor as palavras de sua boca do que o pão meu de cada dia. A tua palavra tem mais valor do que o pão que eu como fazendo. E o salmista, no Salmo 119, ainda 103, vai dizer: quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E ali, nessas alusões, ele vai dizendo do poder, do sabor que tem nessa palavra e que ela é um alimento espiritual. Quando o salmista diz que o mel, no Antigo Testamento, o mel é uma especiaria muito nobre. Quando, assim, o ápice do sabor. Assim, eu pegava o mel e colocava na boca. Da mesma forma que eu coloco o mel na boca e saboreio nos lábios, assim eu faço com a palavra de Deus. Só que essa alusão, essa ilustração, essa correlação entre palavra e alimento é um negócio muito salutar e que tem lições eternas. Essa é um dos grandes mistérios da palavra de Deus e ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Por isso que em alguns momentos os discípulos falavam: Jesus, por que você fala desse jeito e eles não entendem? Eu disse: é para isso mesmo. Eu falo às vezes com um enigma, sou com parábolas, eu falo dessas questões para que quem tem o Espírito vai discernir. Quem não tem vai entender que é só uma história, só um conto da carochinha e vai passar despercebido. E nessa questão de palavra ser alimento, ela tem algo muito precioso, um mistério muito poderoso nisso. A gente consegue viver saudável sem se alimentar, nosso corpo físico? Não estou tirando o jejum intermitente ali que você faz, ou até um jejum espiritual, ou até um processo que o médico diz para você fazer, um processo antes de uma cirurgia. Talvez você vai ter que ficar algum tempo, mas você não consegue sobreviver se você viver constantemente sem se alimentar. Isso é o corpo físico. E nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A gente cuida do corpo físico, mas não se preocupa de deixar o corpo espiritual sem alimento. E qual é o grande mistério do alimento? O que você comeu hoje serve para hoje. Eu não vou para o rodízio, vou comer aqui 3 quilos de comida e vou ficar um mês sem comer, não. O que você come hoje serve para hoje. Então a Bíblia que você se alimenta hoje, ela serve para hoje. Não adianta assim: eu vou maratonar na Bíblia. Vou pegar ali no final do ano, vou pegar uns 2 dias, vou ler 5 livros da Bíblia, vou ficar reforçado de Bíblia e 2024 vai... Não, passou 3 dias, meus amados irmãos. O Espírito já está dizendo: me dá mais, eu preciso desse alimento. E aí, da mesma forma que existe uma inanição corpórea, que é um processo onde primeiro vai embora a gordura, depois vai embora a massa magra, os músculos, e vai ficando tão somente o couro e o osso, e você vai entrando num momento de falência dos órgãos, que é a inanição extrema. Da mesma forma acontece com o espírito. Se o espírito ele não é alimentado da palavra de Deus, ele vai se enfraquecendo, e entra num processo de inanição espiritual. Ponto 2. A palavra transforma. Salmo 119, 111, perdão. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Em outras traduções vai dizer: escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E como assim, Júnior, que história é essa de um livro apenas transformar alguém? Meus amados irmãos, eu acredito veementemente que o maior milagre que existe é um rebelde, alguém que não acreditava em Deus, alguém que não queria saber de nada sobre Deus, através da palavra de Deus se tornar um fiel discípulo desse Cristo. Esse é o grande milagre. Mais do que o cego andar, mais do que o cego ver, o aleijado andar, o surdo ouvir, uma provisão financeira, uma provisão de relacionamento. Para mim, o maior milagre é uma pessoa que era rebelde, inimigo de Deus, se reconciliar com esse Deus através da sua palavra. E a sua palavra, a palavra de Deus, é ela que gera essa transformação. E aqui o salmista ele é detalhista assim: eu preciso guardar essa palavra no meu coração. Ela tem que estar introjetada no meu coração
E coração no Antigo Testamento não é esse coração romântico, vermelhinho, que a gente... Era o cerne do funcionamento humano, na visão do Antigo Testamento. Então, assim, eu preciso pegar essa palavra e esconder dentro do meu coração tão profundamente, para que aí, assim, um coração transformado não vai pecar contra ti. Porque, na verdade, o exterior, ele vai refletir o interior, e esse interior tem que ser transformado. E eu tenho compartilhar dois testemunhos. Tem um que está até na internet, ele é bem emocionante, que se chama Tete Share, alguma coisa relacionada a isso, a cadeira em inglês, e um pastor ele relata que uma irmã da igreja tinha grande dificuldade com seu marido. Um homem que não queria saber nada de Deus, um homem rabugento, um homem hostil, um homem perverso no seu modo, e aquela irmã sofria muito vendo aquele homem naquela situação, e ela convertida, ele não, e ela tentava falar de Deus, ele não aceitava tudo, e chegou um momento que esse homem, depois, a espinha dorsal é essa, depois eu não me lembro muito dos detalhes, meio que eu acredito que ele adoeceu e convidava ele para a igreja, ele disse, eu prefiro morrer do que ir para essa igreja, e não sei o quê, e ali que ele vai e recebe uma visita, e parece que o pastor diz, já que você não quer ir na igreja, pelo menos gasta 30 minutos com esse livro. Não vai te custar nada, você está doente aí, você não está trabalhando e tal. Aí ele disse que essa mulher via esse homem e disse, então isso eu vou fazer. Ele era meio obstinado, e todo final de tarde ele passava um café, ia para a cadeira na varanda e abria esse livro e lia 30 minutos. No primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia não aconteceu nada, no terceiro dia ele já lia mais de meia hora, às vezes no quarto dia ele já saía com a lágrima escorrendo do olho, e do outro dia a palavra torpe já não saía mais, do outro dia, e ela disse, eu vi um homem ser transformado numa cadeira, uma xícara de café e esse livro. Esse livro é a palavra de Deus que transforma. E ele disse assim, depois desse processo, daquela cadeira saiu um outro homem. Um homem que eu admirava, um homem que eu amava, um homem que eu respeitava, um homem que refletia o caráter de Cristo. Um outro exemplo, surreal, esse irmão não está mais conosco aqui na comunidade, mas uma vez ele compartilhou um testemunho que ele não era cristão, acho que a mãe dele era e tal. Em algum momento da vida, ele se viu, um abismo puxou outro abismo, e ele se viu preso. Trancado nas grades, esposa, filha pequena, e ali no vale do desespero, a mãe dele, não sei se a mãe, a tia, uma parente, foi lá e disse, lê esse livro. Aí ele meio que lembrava da infância dele, da mãe, da igreja, tudo. E esse homem ele começou a comer esse livro não meia hora por dia, 24 horas por dia. Né? Ele só acordava, aí depois ele começou a ter visão espiritual, começou a ver mistério, começou a pregar na igreja. O carcereiro já liberava para ele ajudar a fazer a limpeza. E ele entrou um homem perverso naquela cela e saiu. Ele até falou, Júnior, eu sinto saudade, meu amigo, porque eu não tinha distração. Era acordava, eu passava, ia para o café, ficava o dia lendo a Bíblia, eu tinha que fazer minha faxina e me preparava para as pregações, que eu tinha 2, 3 pregações por dia lá na... E ele foi transformado por essa palavra de Deus. Ponto 3, a palavra é poderosa. Hebreus 4:12, um texto bem conhecido. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Como é que um pedaço de papel consegue fazer tudo isso, se for apenas um pedaço de papel? Mas ela é viva. A palavra ela é misteriosamente viva. Você fala da mesma palavra para 2 pessoas, uma pessoa é tocada e outra pessoa sai inerte. Essa palavra é tão viva que você lê essa mesma palavra que você já leu e ela fala com você de maneiras diferentes. O mesmo texto. Ele é atemporal, ele é vivo. Como é que eu já li isso aqui? Agora eu sou tocado de uma outra forma.
ela é eficaz, ela atinge o seu objetivo, ela não volta vazia. E a palavra de Deus, ela é afiada, capaz de penetrar o impenetrável. Você pode achar que ali existe uma muralha, achar que ali não que existe uma coraça intransponível, mas essa palavra, ela tem a capacidade, e eu já vi muitas vezes na minha vida, eu apenas como um carteiro do evangelho, começar a falar a palavra de Deus, e você vê uma pessoa, um homem, uma mulher, que se destruir como se tivesse uma faca ali dentro mesmo, uma espada contorcendo ela por dentro, e a pessoa chora, a pessoa urra, a pessoa... Porque, na verdade, não é o que eu estou falando, é a palavra poderosa que está tocando no espírito, está tocando na alma, está revirando todas as convicções, e essa palavra ela tem esse poder para fazer isso. E essa palavra também ela julga pensamentos e intenções, é isso que está escrito, ela tem a capacidade, através da palavra, os nossos pensamentos são julgados. E foi e sempre será, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Sempre foi e sempre será a palavra de Deus. E eu falo isso com muito temor e com até tristeza no coração. Em geral, quando a gente faz pesquisas internas aqui na igreja, e sempre o item palavra ele vem sempre como um elogio, como um ponto forte na igreja, como uma marca da igreja. Glorifico a Deus pela vida do pastor Caio, pastora Raquel, que nos discipulam nisso e são muito firmes, amantes da palavra de Deus, amam a palavra de Deus. E onde você passar pela Manaim, você vai ver palavra em tudo que é local. É no culto, é na célula, é com as crianças, é com os jovens. A palavra de Deus, ela norteia tudo o que a gente faz. É um pilar muito forte da nossa igreja. Mas às vezes eu me entristeço, que às vezes num café dos novos ou numa célula de visitantes, pastor, eu amo essa igreja porque pega a palavra. Disse, mas qual igreja de Deus que não prega a palavra de Deus? Ah, não, mas vocês pegam a palavra. Isso é um tipo de elogio que ele gera muito mais tristeza do que qualquer outra coisa. E, assim, e o que é que está sendo pregado? Que não é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, né, dentro da bolha, está todo mundo no mesmo pacote, a igreja, o gospel, tem desacreditado do poder dessa palavra, pura, simples e cristalina. É ela que transforma. E muitas vezes eu vou querer competir com o mundo, criando subterfúgios atrativos e vou diluindo a palavra. Eu vou diluindo a palavra, eu vou diluindo a palavra, eu vou diluindo a palavra. E quando você chega, você tem um culto a Deus e você não acha a palavra de Deus. Isso é loucura. Existem relatos reais, e eu não posso chamar essas pessoas de pastores, infelizmente, de líderes religiosos que abocam multidões com neurociência, que abocam multidões com hipnose, com uma série de coisas que o mundo utiliza para movimentar a plateia no coach, está sendo introduzida nos tempos religiosos. E gera frisson, gera choro, gera êxtase, mas a pessoa sai e é a mesma. Encontro após encontro, porque o que transforma é a palavra de Deus. E se nós, como cristãos, não acreditar que é a palavra que tem poder, se não é a palavra que tem poder, quem é que tem poder? A pessoa. Quem está falando, o orador, o pregador. Não. Nós somos tão somente carteiros. E apenas entregamos a palavra. Ela que faz toda a missão. O Senhor, Ele nos espera, de todos nós cristãos, que sejamos fiéis e tementes a essa palavra. Jesus Cristo, nosso mestre e Senhor, falou, ai daquele que acrescentar um ai, um tio, uma vírgula na palavra de Deus. Ponto 4. A palavra é soberana. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. O que é que isso está querendo dizer? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, o evangelho está crescendo, eu estou plantando igreja, a igreja vai ser atacada, e o prumo
vai ser sempre a soberana palavra. Se chegar alguém que caminhou comigo, que você viu nisso, e voltar e pregar algo diferente da palavra de Deus, seja amaldiçoado. Se um próprio anjo travestido de luz aparecer em você e falar outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo puro e verdadeiro, seja ele amaldiçoado. Porque, meus amados irmãos, a palavra ela é soberana. Está acima de tudo e de todos. Não cabe eu acho, não cabe eu gosto, não cabe eu não concordo. Tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não concordo. Mas com o que você não concorda? Não, com esse texto aqui da palavra de Deus. Aí eu falo, e o Kiko? Vai reclamar com o Senhor do universo, meu irmão. Você acha que o Senhor, quando criou tudo, ele está preocupado, literalmente, ele ia te consultar, ó nobremente universal de capacidades infinitas? Porque Jó, que foi o homem mais justo que viveu na terra naquela época, quando Jó quis se exaltar, Deus chamou esse Jó, vem cá, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava? Quando eu falei para o mar não avançar nenhum centímetro para frente nem para trás. Onde é que você estava quando eu coloquei os alicerces da terra para ela girar e não cair? E muitas vezes a gente fica tratando a palavra de Deus como se ela coubesse o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ou nós pegamos o combo com tudo ou com nada. Não tem eu selecionar o que eu quero e o que eu não quero. É de capa a capa. É o irmão amante da palavra que diz, Júnior, da palavra de Deus eu creio até no sumário. Eu acredito que até essa organização aí, da maneira que foi organizada, tem mistério. Não ficou nada aleatório. Até o sumário eu já pego assim, por que Mateus, Marcos, Lucas e João e não Marcos, Lucas, João e Mateus? O que é que o senhor quer me dizer? Meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Nós temos que crer de ponta a ponta. E nós não podemos, meus amados irmãos, se relacionar com essa palavra de Deus pegando o texto fora de contexto, pensando o que me convém e o que não me convém. E tem alguns absurdos. Vez ou outra você chega o irmão e fala assim, pastor, você sabia que o dízimo é do Antigo Testamento? Aí eu já sei onde vai dar, né? É mesmo? O que é que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que você não tem que dizimar, não tem que ofertar, é isso? Não, pastor, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou só querendo dizer que o dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo. Meu irmão, se você ler a palavra com afinco e com cuidado, você vê que gente que deu tudo no Novo foi exterminado, como Ananias e Safira. Não era mais sobre 10% sobre isso, não. Mas já que você não gosta do Antigo Testamento, se você está fazendo uma leitura da Bíblia seletiva, rasga o Salmo 91, meu amigo, que você recita quando o negócio aperta. Rasga o Salmo 23, que o Senhor é teu pastor. Rasga os escritos de Josué, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala da sua própria casa. Vai rasgando, meu amigo. Rasga as bênçãos de Abraão, que são feitas para você de geração em geração, rasga. Que aí quando o dízimo aperta, eu não gosto. Mas a bênção de Abraão eu quero. Incoerência. Incoerência. E se nós não tivermos, meus amados irmãos, a palavra como centro da nossa vida, como centro da nossa cosmovisão, se torna uma esquizofrenia de opiniões. Eu tenho a opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, outro tem a outra, e cada um vai defender a sua opinião. Se eu não tiver algo que aterrize, assim, apesar do que eu acho, apesar do que você acha, apesar do que ele acha, apesar daquela pessoa que achou há 1000 anos e do outro que vai ver lá na frente, é a palavra. Ela é soberana acima dos nossos achismos. E a palavra é tão poderosa que Satanás quis pegar Jesus como? Na palavra. Mal aplicada. E Jesus respondeu, está escrito. A palavra correta. Ele se defendeu da palavra, não com a opinião. Se defendeu da palavra mal aplicada com a palavra aplicada corretamente. O próprio Jesus falou em Marcos 12, 24, dizendo, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Pereceis, em outras versões, porque não conhece as Escrituras e o poder de Deus.
Em outro escrito vai dizer que você pode ser manipulado com ventos de doutrinas, porque não conhece a palavra e o poder de Deus. Se Jesus, meus amados irmãos, foi tentado na palavra e se blindou na própria palavra, imagine uma igreja nominal que não se relaciona com essa palavra. Como ela vai ser manipulada? Porque a própria palavra está escrita. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Não é a poucos, não. Enganarão a muitos. Ponto 5. Maneje bem a palavra. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui tem que maneja corretamente, em outras versões que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, Paulo, o maior pregador que existiu, responsável por 2/3 aproximadamente do Novo Testamento, aquele que implantou as igrejas, dando instruções para o seu discípulo Timóteo. Ó, Timóteo, quer ser um obreiro aprovado? Maneje bem essa palavra. E esse manejar bem a palavra no original aqui hebraico é quase como uma peça polida perfeitamente, sem rusga, sem imperfeição. Se você tem que manejar essa palavra com cuidado, com zelo, com um nível de perfeição e prudência. Só que aí, obviamente, meus amados irmãos, e essa reflexão aqui de hoje sobre palavra não é para colocar peso, mas também não é para aliviar peso algum. No que sentido? Obviamente que Deus separou alguns para mestres, que se tornaram professores da palavra de Deus. Esses têm que se esmerar mais. Separou outros para pastores, que também têm uma responsabilidade. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade de me relacionar mais com esse livro do que um cristão, uma ovelha, que ainda não teve esse chamado. Mas em ter que se relacionar mais, não diz que a ovelha não tem que se relacionar nada com essa palavra de Deus. Aí é o inverso. Aí é o inverso. O texto é muito claro. Maneje bem essa palavra. Domine, entenda, viva, compreenda. Porque senão, meus amados irmãos, a gente vai sofrer muito. Eu achei legal que a Ana falou aqui que a versão dela ela é NAA. A versão que eu mais gosto da Bíblia, VRR. Versão revista e rabiscada. Rabiscada, marcada, lida, comida, com dobra. Aí é uma Bíblia que está sendo manipulada. Ela não é objeto de decoração, para você colocar lá no seu comércio, na sua casa. Ela não é suporte de axila. Para você andar, pegar a Bíblia maior que tem, bota aqui debaixo do braço, e quando bota aqui debaixo já incorpora, já fica diferente. Porque está ali com a Bíblia debaixo do braço, aí já fica mais espiritual. Meu amigo, você pode colocar 2. Não vai fazer nada. Ela tem que ser introjetada dentro de cada um de nós. E sobre a palavra de Deus, meus amados irmãos, não tem meio termo. Ninguém pode se relacionar com esse livro por você. Ninguém. Você pode ensinar, você pode instruir, mas o seu relacionamento, nós falamos que essa palavra de Deus aqui ela é viva, ela é eficaz. O meu relacionamento com ela é intransferível. Eu não posso agendar, estou aqui meio ocupado, vai lá, dá uma relacionada lá com a palavra de Deus por mim, sumariza, bota na velocidade 2 do WhatsApp e me manda, que aí eu só absorvo. Não. E sobre a palavra de Deus, meus amados irmãos, é abrir a palavra e cair para dentro. Tem vezes que vai dar sono, tem vezes que vai dar preguiça, tem vezes que vai dizer que não tem tempo. Ou se encara essa palavra de Deus dessa forma, com essa agressividade, ou nunca a gente vai ter uma relação real com ela. E tem pessoas, não, pastor, eu amo a palavra de Deus, mas eu gosto aos poucos. Um versículo por dia, só para me dar aquela meditadazinha assim. Eu disse, tudo bem, meu amado irmão, tem mais de 30 mil versículos. Nessa toada de um versículo, com 85 anos você vai finalizar. Vai nesse ritmo.
E aqui, meus irmãos, não é para ler automaticamente para bater meta. Eu já cometi esse erro. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 17, 18 anos. Eu li para cumprir plano de leitura lá, não absorvi quase nada. Ficou. Também não é para você ler por ler. Mas entre ler por ler, não ler e ler muito soft, tem uma diferença muito grande. Nós temos que encarar essa palavra de Deus com agressividade. Porque o inimigo das nossas almas tem o download dela pronta, completo. E usou contra o próprio Jesus. Imagine, gente, para quem está de fora, você entregaria o demorou por causa da sua causa jurídica por alguém que se diz advogado e não maneja bem as leis? Você daria a sua vida numa cirurgia para um cara que comprou o diploma e colocou lá que é médico de diploma? Você entraria no avião para um piloto que não se esmerou nos cursos com as X horas de voo que tem que ter, ou só chegou lá, botou o cap e disse que é piloto? Você entraria no avião onde o mecânico que tem que ter se esmerado com não sei quantos cursos, não sei quantos procedimentos para fazer a manutenção, e ele fala, não, cara, eu sou um mecânico aqui, botei o jaleco aqui, mas tem muito cristão fazendo isso, dizendo que é cristão e não se relacionando com a palavra. E quem está de fora, cara, você não tem muita diferença do advogado que diz que é advogado, mas não domina a lei. Você não tem muita diferença do médico que paga o diploma, porque você coloca uma casca, mas na essência não tem horas de vida nisso aí. E horas de vida, meus amados irmãos, desculpe lhe dizer, ela não é adquirida no templo. Templo é local de comunhão e celebração. Horas de vida com Deus, ela é adquirida no secreto, com o Senhor, com a sua palavra e com o joelho dobrado. Ponto 6. Pregue a palavra. Timóteo 4:2. Na mesma carta a Timóteo, primeiro ele fala, maneje, aí agora ele manda pregar. Eu não vou pregar o que eu não manejo, eu não vou pregar o que eu não domino. Aí o que ele fala para o seu filho da fé, Timóteo? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E a sequência deste texto vai dizer, por chegarão tempos que não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos e ali começarão a fazer mestres para si mesmos para ouvir o que querem ouvir. Mas a sequência é, maneje bem essa palavra e depois pregue essa palavra. E pregar a palavra, meus amados irmãos, ela tem que ser uma extensão da sua vida. Não adianta ser crente papagaio. Que eu venho ali e repito, pego ali 3, 4 versículos, você convive com a pessoa 20 anos. É quase aquele cara que é o palestrante de 3 frases de efeito. Tem as mesmas 3 frases. O repertório é 3 frases. E tem pessoa que se esconde em 3 versículos. Quando aperta, ele só fala aqueles 3 versículos, só sabe? Porque não tem consistência, não tem profundidade. E como eu disse aqui, não é para dar peso. Mas a palavra de Deus, ela nos leva e nos confronta a um nível de amadurecimento. Você não vai cobrar para um bebê que leia, ele não sabe nem ler. Mas é anormal você ter uma pessoa adulta que não se comporte como alguém com um comportamento diferente do bebê. E quando Paulo fala para Timóteo assim, pregue a palavra, porque você vai ser tentado a pregar suas opiniões, pregar suas convicções. Então, pregue a palavra, seja apenas um carteiro. Porque não dá para pregar a palavra de Deus com as suas convicções. E para cumprir a grande comissão que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, é preciso ter essa vida com a palavra de Deus. E, meus amados irmãos, e a palavra de Deus, ela tem que ser vivida, ela tem que ser estocada dentro de nós para que, quando apertar, ela sair. Não adianta você estar no dia a dia, no mundo, na correria, não sei o quê, e a palavra de Deus ela vai ter que emergir dentro de você. Não, deixa eu fazer aqui uma consulta. Mundo, pausa. Pausa tribulação, pausa chefe, pausa dor de barriga, pausa doença, pausa aí que agora eu vou fazer uma imersão de Bíblia. E depois eu despauso e eu volto preparado.
Não é isso. A palavra de Deus ela tem que ser vivida dentro de nós para que nos momentos de dificuldades e também de oportunidades, que às vezes as pessoas se abrem para o evangelho, às vezes é aquela brecha. E você vai ter a oportunidade de semear a palavra de Deus ou semear as próprias convicções, o que acha. E pregar aqui, meus amados irmãos, que não fique aqui, apóstolo Paulo não estava dizendo para o Timóteo, Timóteo, você acorda às 5 horas da manhã, prepara todo dia um sermão e vai para a praça lá, para as praças gregas para pregar, não. Pregar a palavra era ser um arauto do evangelho. Alguém que por onde passa vê o evangelho sendo vivido, vê o evangelho sendo expandido. Não é sobre fazer um sermão. E aqui, gente, pregar a palavra, ela tem que ter coerência. E esse é o desafio do crente. O dia tem 24 horas para todo mundo tem, em geral, tem família, trabalho, correria, tudo. E o crente, se entender que essa palavra tem o poder que ela tem, vai ter que priorizar e colocar tempo para ela. Igual um caso real, a pessoa não era pastor à época, rapaz, eu fui demitido, porque o meu patrão reclamava que eu ficava lendo a Bíblia. Eu disse, mas era no horário de trabalho? Eu disse, era. Eu disse, fez bem, tinha que demitir mesmo. Que a própria palavra de Deus diz para você fazer tudo com ordem, com decência, fazer como é para o Senhor. Aí você vai querer dar perdido no trabalho e abre a Bíblia e vai ler a Bíblia? Recebeu a demissão de acordo com a palavra de Deus. Ele foi legítimo. Não tem isso, não. Ponto 7. Viva a palavra de Deus. Deuteronômio 6:7. Isso aqui é o Senhor instruindo pais. Ensine-as com persistências a seus filhos. Ensine as leis, os estatutos, os mandamentos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E a gente pode passar pelo texto bíblico de uma maneira rápida, mas num simples versículo desse tem lições muito preciosas, preciosíssimas. A Bíblia, no tempo antigo lá do Antigo Testamento, não era organizada dessa forma, eram rolos pesados. Então, quando ele fala para você ensinar durante o dia, eram agricultores, eram pastores, eram pessoas. Ele não andava com a Torá. Espera aí, deixa eu ensinar aqui, e erguia ali o pergaminho e ia ler. Não. Na verdade, ensinar já estava introjetada na pessoa e ao longo das oportunidades do dia, aquela palavra era vivida. Porque ele fala, ensine ao seu filho, e aqui ele vai falando, quando estiver em casa, quando estiver no caminho, quando estiver acordado e quando se deitar. Isso aqui, na verdade, é um hipérbole, que quer dizer em todo momento. Quando você estiver andando, ensine. Quando estiver sentado em casa, ensine. Quando estiver dormindo, esteja processando aquela palavra. Quando acordar, distribua o que você processou. E mais importante, meus amados irmãos, do que se tornar um crente, tem o muçulmano xiita, tem o crente chato, né? Que fica usando a palavra de Deus fora de oportunidade, né? Fica querendo abrir a palavra, oh, Deus me disse. Também não é sobre isso. Também não é sobre isso. É estar com discernimento e aplicar essa palavra de Deus no momento oportuno. Mas, meus amados irmãos, como pai, eu tenho essa responsabilidade e oro com muito amor e temor. Minhas filhas, antes de tudo, salvação é graça do Senhor, eu sempre oro para que o Senhor as encontre. Porque é a obra do Senhor que converte o coração das crianças. Mas o discurso sem a prática, o mundo está cheio. Pessoas religiosas que falam de versículo porque tem uma mente... Você tem um HD bom e uma memória boa que recita versículo, uma metralhadora de versículo não lhe diz que você é uma pessoa bíblica. Não diz que você está vivendo os preceitos bíblicos. O que faz a diferença em qualquer aprendizado é quando a teoria ela se conecta com a prática. Não adianta eu chegar para minha filha e dizer, filha, a palavra de Deus te diz que você tem que orar e não sei o quê, todo dia. E se ela não me vê orando, é conversa mole.
Vai dizer, pô, o versículo, o Senhor diz para cuidar da viúva, do órfão e não sei o quê. E se ela não vê na minha casa um traço de misericórdia, não fecha. E o grande desafio, meus amados irmãos, é que nós possamos viver essa palavra. Não apenas... Quem você tem? Quem nem tem, quem não respeita, negligencia. Tem quem respeita, mas não tem relacionamento. E depois você tem esse relacionamento, que esse relacionamento seja espiritual e não relacionamento protocolar. E olha o que o Senhor falou alguns versículos antes daquele que eu li, né? A gente leu 6, 7, olha o que está escrito do 4 ao 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Então, assim, o que é que o pai tem que ensinar com a sua vida? A amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Então, se a criança não vê pai e mãe que amam o Senhor com todas as suas forças, se o mundo não vê cristãos que quando Jesus Cristo foi perguntado, Jesus, qual é o maior mandamento? Ele recitou Deuteronômio, exatamente esse trecho. O verbo de Deus recitando a palavra. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Pode baixar as luzes. Dema, se puder fazer aqui Estamos chegando aqui no momento de reflexão. Vamos recapitular o que a gente viu nessa noite. Esses 7 pontos. Primeiro, a palavra ela é alimento. Temos que nos nutrir diariamente para não entrar em subnutrição espiritual. É a palavra que transforma. Ela é que faz o grande milagre de transformar um pecador em um homem ou em uma mulher de Deus. A palavra ela é poderosa, capaz de penetrar, de chacoalhar e de adentrar nas maiores profundezas do homem. A palavra ela é soberana, acima de toda e qualquer opinião, acima de toda e qualquer questão humana, temporal. Ela está acima do tempo, está acima das pessoas, ela está acima de tudo. Nós precisamos sim manejar bem a palavra. Nós precisamos pregar a palavra tendo manejo e domínio dessa palavra. E nós precisamos mais do que tudo viver essa palavra. No andar, no sentar, no dormir, no acordar, na nossa vida ordinária, essa palavra tem que ser introjetada, ela tem que ser incorporada e dominar toda a nossa mente e todo o nosso coração. Eu trouxe aqui um videozinho, gente, é bem curto, 2 minutos. Se o multimídia puder projetar, esse vídeo está relacionado ao poder da palavra de Deus baseado em ciência. Se os irmãos vão conseguir. Até para você ver que até a ciência, ela se rende ao poder dessa palavra. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday. That's pastor saying you open your Bible, we hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map. Like there was a heartbeat. Something happened. Again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage,
a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Aleluia. Um estudo científico feito com mais de 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. E eles conseguiram mensurar o poder dessa palavra. Só que tem uma coisa muito sutil nesse estudo, não sei se vocês perceberam. Vir para a igreja e abrir essa palavra no culto de domingo, ela tem quase nenhum efeito na vida ordinária. Mas a partir do momento que ela se torna 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela começa a incorporar e ser a base da tua vida, você vê que a estagnação espiritual cai, vícios caem, também como as virtudes elas são ressaltadas. Hábitos ruins, sentimentos ruins são transformados, são mudados através dessa palavra. E esse problema relacionado a baixo relacionamento com a palavra de Deus ou não crença na palavra de Deus, ela é antigo. Muitos trataram ela com desprezo, com desrespeito. E hoje nós vemos isso dia após dia e cada vez mais. Pessoas não tendo o menor temor ou pudor de pegar trecho das palavras de Deus e utilizando em carnaval, em músicas pejorativas, fazendo trocadilhos. Isso vai permanecer. Mas a graça que o Senhor continua tendo para essa humanidade é dando um mecanismo para que essas pessoas se relacionem com essa palavra. A palavra, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela avança. Mais ela avança e o Senhor continua liberando essa palavra em todos os povos, línguas e raças, formas, modelos, para que as pessoas sejam abraçadas por essa palavra. Só que ao ser conectado por essa palavra, ao ser enxertado por essa palavra, algo tem que ser feito. Eu passo a entendê-la como soberana na minha vida, respeito, alimento, e essa passa a ser a minha cosmovisão, que cosmovisão é a forma que eu enxergo o mundo, é a forma que eu interajo com o mundo, é a forma que me orienta. E o que Jesus Cristo tem a ver com essa palavra, meus amados irmãos? Tudo. João 1:1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o próprio Logos, a palavra, o verbo. Toda a escritura antes apontava para ele, ele veio e cumpriu tudo o que estava escrito. E deixou-nos uma esperança que vai existir um segundo encontro. Todo e qualquer grande homem e mulher na palavra de Deus, na Bíblia, são apenas coadjuvantes do grande astro, do grande autor, do grande ator principal dessa história. Todo e qualquer homem grande na Bíblia, eles estão de lado, apontando para o grande mestre Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra, meus amados irmãos, para alguns é um livro de história, para alguns é livro de geografia, mas para mim ela é uma história de amor. Mas não esse amor romântico que a gente vê, um amor sacrificial de um Deus que entregou seu filho, seu único filho, por amor de pecadores, como eu e como você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra ela foi pregada, ela foi exposta. Te peço, Senhor Deus amado, que tudo que foi meu saia e fica apenas nos corações a tua soberana palavra.
Se em algum momento eu falhei, se em algum momento eu coloquei um peso além da medida, me perdoa, Senhor. Mas eu te peço que a tua palavra, limpa, cristalina, viva, eterna e soberana, ela toque os corações de uma maneira sobrenatural. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui ou nos assistindo no YouTube, se você está aqui, erga a sua mão, eu quero orar por você. Se você está na mídia digital, escreva lá a sua cidade, seu nome, eu quero orar por você. Porque a palavra de Deus, ela está escrito também, que se com a tua boca confessar e crer no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, será salvo. Faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu creio na tua palavra, creio que tu és o Filho de Deus, creio que tu és o único caminho, Senhor, a única verdade e a plena vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, amado Senhor. E um outro convite é para você que é cristão, mas se sentiu chacoalhado na sua forma de se relacionar com essa palavra. Talvez tenha visto que a palavra não tem sido tão prioritária, que ela tem sido diluída em meio a tantas tribulações, a tantas coisas, e que você quer clamar para o Senhor um renovo, uma sede, uma fome por essa palavra de Deus. Também oro, se em algum momento você está com dúvidas entre as suas convicções e o que está escrito, que essa dúvida se curve ao que está escrito. Que os achismos, as vontades e até os desejos, eles sejam subjugados à palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo, Senhor Deus amado, inclusive pela minha vida, Pai, porque não tem limite. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável, me dá mais fome, me dá mais sede da tua palavra, me dá, Senhor Deus amado, mais discernimento, mais sensibilidade. Abre, Senhor Deus amado, os meus ouvidos e os meus olhos para cada vez mais, Senhor, beber dessa fonte pura, cristalina. Me transforma, Senhor Deus amado, a cada dia me purifica, Senhor Deus amado, da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo, que a tua palavra, Senhor Deus amado, seja essa chama a me queimar, a me transformar. Pela fé, Senhor Deus amado, eu subjugo, Senhor Deus amado, todas as minhas vontades, percepções, crenças, desejos, a tua soberana vontade, Pai. Gera, Senhor Deus amado, mais amor, mais respeito pela tua palavra. Me ensina, Deus, a viver a tua palavra. Que eu possa ser, Senhor Deus amado, um arauto da tua palavra, por onde eu andar. Em nome de Jesus. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive da palavra de Deus, que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, o grande ator principal dessa palavra, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, Ele que nos dá discernimento para compreender essa palavra, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, que Deus abençoe. Excelente resto de semana, em nome de Jesus.